Então, eu queria começar com o deputado Arlindo, com essa análise do posicionamento atual do Brasil no mundo, aí, nas relações internacionais. Pois não. Olha, a primeira diferença que eu vejo entre o governo Lula e o governo Bolsonaro é que o Bolsonaro ele se orientou quase que exclusivamente em direção àqueles países onde o governante, digamos, ou é de extrema direita ou com quem ele se identificava. Dessa maneira, ele rompeu, por exemplo, com a Venezuela. E isso teve custos econômicos brutais. Por quê? Em 5, 6 anos, o comércio Brasil e Venezuela foi de 600 milhões para 5 bilhões e qualquer coisa, ou seja, 9, 10 vezes a mais. E qual é o problema disto? Veja, você não pode ter a pretensão de submeter um outro país àquilo que você acredita ser o melhor. Não. Você tem que respeitar a autonomia. Então, a primeira diferença é que o Lula, e essa é a trajetória do Itamaraty, não vem do governo Lula, ele vai na linha de buscar ter diálogo com todos os países, respeitando os processos internos, mas evidentemente que tendo posição política. E no caso da Venezuela, para seguir aí, é público e notório que o Brasil, ao fazer parte do Acordo de Barbados, ou seja, onde se reunia a base oficial da Venezuela e a oposição que se dispôs a fazer as tratativas, isso resultou, como em tempos passados, num grau de relacionamento onde o Brasil passou a ser a expectativa daqueles que apoiam o Maduro e daqueles que fazem oposição ao Maduro. Mas isso acabou tendo, digamos, um desdobramento que surpreendeu muita gente, que foi o Brasil não reconhecer o resultado eleitoral na medida que a Venezuela não apresentou as atas. Mas isso também vem tendo consequência, porque o Brasil ele vem perdendo espaço para potências extra-bloco, tipo China, tipo Rússia. Então o Brasil se enfraquece enquanto interlocutor, porque a Venezuela, o Maduro reagiu, o chanceler da Venezuela reagiu. Eu estou dizendo, mesmo com essa concepção, não é necessariamente que é um caminho sem problemas. Com referência a Israel, o Lula foi o primeiro presidente brasileiro que foi até Israel. Foi lá no Museu do Holocausto, falou no parlamento de Israel, foi aplaudido de pé. Entre outros motivos, é porque ele sempre defendeu, a exemplo do Brasil, que aqui o judeu e o árabe têm uma convivência pacífica. Pode não ser com todo mundo, mas é pacífica. E aí o que ocorre? Aí tem, digamos, o problema da Palestina, que talvez seja o povo mais injustiçado da história. Por quê? Quando a Inglaterra, o primeiro-ministro de então, defendeu e executou a entrega de terras para a instalação de Israel, ali era a grande Palestina. Só ali foi 56% da terra para os judeus. Sobrou 44%. Quando a decisão da ONU, presidida pelo brasileiro, de que ia ser estabelecido o Estado de Israel, o compromisso era ter o Estado palestino, que até hoje não aconteceu. Bem, o Lula, quando houve o ataque do Hamas, ele chamou de um ataque terrorista. Mas isso, obviamente, não é suficiente para ele, então, concordar com tudo aquilo que o Netanyahu vem fazendo. O troco do Netanyahu, entre aspas, troco, matou mais de 40 mil palestinos, sendo que 70% são mulheres e crianças. Então, é completamente desproporcional. Então, ali é um problema que não começa agora, mas o Brasil, no governo Lula, nitidamente defende 2 estados, um de Israel e outro da Palestina. Aí você tem a América do Sul, Milei. O Milei, ele se elege com, eu diria, um verdadeiro outsider. Ele estava numa situação que quase se dizia, não, ele está falando, mas não vai aplicar, de tanta coisa louca que parecia. E hoje, ele aplica essa política
ele anuncia que não ia mais negociar com a China, dizendo que não negocia com o comunista. Agora ele se aproximou da China. Da mesma maneira que ele tenta ser o representante de Trump na América Latina. Ele dizia que ia sair do Mercosul. Agora ele deu uma flexibilizada leve. Ele fala, não, vamos continuar no Mercosul, porém nós queremos ter o direito de fazer acordos bilaterais, sendo que a força do Mercosul é exatamente você ser um bloco, e nesse bloco o Brasil é responsável por 44% dos negócios intrabloco. O Brasil é fundamental, o Mercosul, como para a Argentina também como para o Paraguai e Uruguai, por motivos diferentes. 72% da exportação brasileira para o Mercosul é de manufaturados. Para os Estados Unidos, para a China não chega a 5%, em torno de 5%. Então, por sermos o país mais desenvolvido, com todos os nossos problemas, mas o Brasil então tem que entender que o Paraguai e o Uruguai são países menores, não tem o FOSEM, o Brasil é quem mais contribui, mas quem mais recebe dinheiro do FOSEM é Paraguai e Uruguai, e assim sucessivamente. Então, eu acho que a principal diferença é que o Brasil continua sob Lula dialogando com todos os países da ONU. Então, eu acho que a diferença é essa, e o resultado é concreto. O Brasil hoje voltou, se não igual, mas voltou a ter prestígio na cena internacional, coisa que o Bolsonaro não teve, ele ficou bastante isolado. Salles, sua opinião aí com esse alinhamento agora mais ligado à cooperação do eixo Sul-Sul, né, como dizem? Pois é, eu nesse ponto discordo do meu colega Arlindo por um aspecto. O Lula, quando ele, na campanha de 2022, dizia justamente que o Bolsonaro tornou o Brasil um pária internacional, sobretudo em razão das questões ambientais, mas não só, da maneira como a política internacional era conduzida, e que os acordos internacionais, as grandes questões estavam todas travadas em razão da postura do governo Bolsonaro. Muito bem, o Lula é eleito e muito daquilo que dizia que ia fazer, coisas que não são relativas à política internacional, que é pacificar o país, o governo do amor, né, o amor venceu, etc., isso não aconteceu. Mas do ponto de vista do Brasil voltou, que é uma frase de campanha do Lula, não me parece que o Brasil tenha voltado. Veja só, com relação a Israel, você começar pelo exemplo de Israel. O Lula disse que Israel estava cometendo um holocausto lá com a questão palestina. Isso foi um escândalo internacional. E, desde então, são várias medidas de hostilidade aos judeus, de certa forma, colocando o Brasil, se distanciando de um parceiro importante que sempre trouxe tecnologia para nós, sobretudo no agro, mas também na área de segurança e tudo. Acho que a postura do Lula em todas as questões internacionais são muito levadas e motivadas por uma pessoa que fica no bastidor, que é o Celso Amorim. É ele que comanda a política internacional brasileira, não é o Mauro Vieira. O Mauro Vieira é um fantoche na mão do Celso Amorim. O Celso Amorim, por exemplo, foi enviado para ser o observador internacional da eleição na Venezuela. Quer dizer, você mandou uma pessoa que está engajada com aquele grupo, está engajada no Foro de São Paulo, na Aliança Internacional Sul-Americana das Esquerdas. Quer dizer, o Celso Amorim não tinha a menor condição de ser um observador isento da eleição na Venezuela. Tanto não foi isento que durante todo o processo, não obstante todas as arbitrariedades que o Maduro cometeu, os crimes, os assassinatos, as invasões de residência, né, as medidas de força mesmo que ele praticou e continua praticando, o Celso Amorim não foi capaz de emitir uma única palavra sequer sobre aquilo que estava acontecendo. A eleição na Venezuela foi flagrantemente fraudada. É uma coisa absolutamente inconteste. E o Brasil demorou demais para se colocar contra esses abusos, essas ilegalidades da Venezuela. Se isso abre espaço para outras potências, como China e Rússia, terem a sua influência aumentada na Venezuela, eu acho que pode ser verdade. Mas o Brasil, a pretexto de ter influência na Venezuela, não pode tolerar e aceitar que um vizinho como o nosso, que aliás está transferindo para nós grande parte dos seus problemas em razão daquela operação acolhida que nós estamos sendo obrigados a manter, e a um custo muito alto, dos venezuelanos que fogem. Quer dizer, se a Venezuela fosse boa,
As pessoas não fugiam de lá para vir para cá, elas iam fugir daqui para ir para lá. Né? É o movimento de Miami, é o movimento de Nova York. Se Cuba fosse bom, a turma não fugia de Cuba, ela ia fugir para Cuba. Então, essa postura do governo Lula, me parece essa sim, Arlindo, muito ideológica. O Lula, ele fecha os olhos. Agora deu essa rusga com o Maduro, que me parece muito mais uma questão de pessoal dele próprio, Maduro, que ficou chateado com algumas coisas que o Lula ou que o governo brasileiro adotou, mas no ponto de vista da essência, continua uma proximidade muito grande. O Sted, ele estava lá outro dia. Cuba da mesma forma. Né? A relação do Brasil com o Irã, uma vergonha. Tinha um navio de guerra do Irã estacionado aqui, né, aportado aqui no território brasileiro há um ano atrás. O Irã é um país que é ovelha negra do terrorismo internacional, está por trás de tudo que Hezbollah faz, que a turma que ataca o Hamas faz. Todo o ataque a Israel é basicamente bancado pelo Irã. E tinha um navio de guerra do Irã estacionado aqui no Brasil. Então você tem Irã, ditadura criminosa, né? No regime dos ayatolás. Você tem a China, que não é um primor de direitos humanos e nem de transparência, é um parceiro comercial importante, não há dúvida. Mas isso não torna a China um país democrático, que respeita regras, que respeita o meio ambiente e tudo mais. Coreia do Norte, Putin. Quer dizer, o que o Putin está fazendo na Ucrânia é um crime. Muito pior até do que o de Israel, na minha opinião. Porque ele invadiu um país sem justificativa nenhuma e segue com uma guerra sem fim, né? E o Lula simplesmente dizendo que, olha, o Putin é nosso parceiro e tal, etc. Ele está passando a mão na cabeça nessa história da guerra da Ucrânia. Agora com o Trump a coisa vai complicar. Eu acho que a política externa brasileira com Rússia, com China, com Irã, com Venezuela, enfim, com Cuba, né? O Brasil jogou dinheiro fora com Cuba nos mandatos anteriores de Dilma e Lula. Dinheiro emprestado a fundo perdido, com países africanos também, em geral com empreiteiras lá por trás para fazer esquema e desviar dinheiro. Então eles davam dinheiro para o país, para a empreiteira brasileira supostamente fazer a obra e dar rebate para quem apoiou e autorizou o empréstimo a fundo perdido. Tinha até aquela história de que a Cuba deu charuto em garantia do depósito. Nós não vamos ver esse dinheiro nunca. Isso tudo está voltando. Então, o que me parece? Esse governo, sim, é que pauta as suas relações por questões ideológicas claras, com países que são absolutamente antidemocráticos, países em que há crimes de assassinato, de perseguição, Irã, Venezuela, Cuba, etc. E pior do que isso, aquela história de que o Brasil teria melhorado a sua imagem no exterior e que, portanto, os acordos iam acontecer, o Brasil não conseguiu fazer um acordo. O acordo Mercosul-União Europeia, não obstante o Lula tenha ido lá bajular o Macron já falou, olha, eu não assino o acordo e ponto final, não adianta vir me bajular aqui. Então, por tudo isso, eu acho que a política externa brasileira, neste momento, e como foi no passado nos outros governos, ela sim está muito pautada pela ideologia.